Vocês lembram daquele tutorial que eu fiz, onde eu comentei que duas colegas estavam trabalhando no cálculo e dimensionamento e também no detalhamento do armazém graneleiro? Bem, eu havia proposto para elas fazerem arco parabólico, mas elas levaram essa opção para o cliente e o cliente decidiu que não, iriam fazer realmente na forma de arco circular. Então elas entraram em contato comigo e pediram que eu fizesse uma verificação dos dimensionamentos delas. Isso é um processo muito normal dentro de todo o encaminhamento de definição do dimensionamento estrutural. Um profissional faz o cálculo e um outro faz a verificação para evitar que passe algum detalhe. Bem, o que foi feito? Elas me mandaram o estudo de cargas delas. E em cima do estudo de cargas delas, eu fiz a análise do material. Nós tínhamos dois arcos com cargas diferentes em função da largura de influência sobre cada um desses arcos principais. Primeiro que eu fiz a verificação foi no arco onde eu tinha a largura de influência de 5 metros. Então elas me mandaram o arquivo que elas rodaram no software Metallica 3D. O que eu fiz? Eu abri este software e analisei barra por barra quais eram as solicitações que estavam dando na saída de dados. Então eu peguei os valores extremos das barras e tomei nota nessa minha folha de croquis. Então aqui eu tinha que, vamos supor, esse banzo inferior, eu tinha nessa posição 12 toneladas, ponto 9 de compressão. Junto a parte mais alta eu tinha 12,87 de compressão, 14,6 de tração. Tração no centro dos arcos, dos semi-arcos de 15,80, ou seja, eu fiz um mapeamento das solicitações extremas das envoltórias. Bem, em função dessas solicitações extremas e dos dimensionamentos que elas estavam adotando, eu fiz então a verificação conforme os meus critérios. Conforme os meus critérios eu digo, em cima das normas que eu utilizei. E elas rodaram essa estrutura conforme a última norma de vento, que é a norma 14.000, deixa eu ver aqui, já vou dizer para vocês, 14.762, com os respectivos coeficientes que essa norma exige. Eu fiz a verificação com os coeficientes de majorações iguais a 1, ou seja, 100 majorações. Nos dois casos, os perfis têm que passar com segurança, ok? Bem, então eu primeiro peguei e verifiquei os perfis que elas estavam propondo em função das solicitações que eu encontrei. Com isto eu montei um estudo onde eu defini os banzos, quais são as cargas que eu encontrei, e em função dos pontos de travamentos, eu defini os comprimentos de flambagens em relação aos eixos X e Y dos perfis. Feito isto, eu verifiquei esses perfis que as colegas tinham definido, e verifiquei quais eram as cargas admissíveis de compressão e de tração. Bem, segundo os meus critérios, algumas das barras se fizeram necessário reforços estruturais. E essas barras, então, eu estou marcando nos pontos vermelhos. Aqui eu tenho, então, as cargas que eu peguei das envoltórias. E a minha sugestão era que para essas barras que eu achei os esforços acima dos admissíveis,
que se fizesse um reforço estrutural internamente com cantoneiras de 50 por 50 por 3. O que eu fiz? Eu peguei a carga atuante, né, e vi qual era a diferença desta carga atuante para a carga que eu deveria considerar. Ou seja, o perfil delas, para mim, estava dando uma carga acima da admissível. Então eu tive que compensar colocando mais uma cantoneira por dentro. Ou seja, esta cantoneira mais o perfil que estava sendo adotado, somando as duas cargas admissíveis, tinha que dar a carga que estava atuando. Então esse foi o processo que eu fiz. E o mesmo aconteceu no que eu estava fazendo em relação às diagonais. Eu encontrei algumas diagonais, principalmente junto aos apoios, que precisariam então de um reforço estrutural. E assim eu fiz com cantoneiras de 30 por 30 por 3. Ou seja, eu fiz um reforço estrutural em algumas barras que eu achei conveniente. E acredito que elas devam ter adotado essa minha sugestão. Bem, para eu mandar para elas as informações, eu fiz um mapeamento dessas peças reforçadas. Então eu estou marcando na cor vermelha a seção tipo 1, que eu estou colocando o perfil delas, e mais a cantoneira de reforço com cordões soldas a cada 500 mm de 50 mm de comprimento. E assim eu fiz para as peças que eu achei diferença de dimensionamento. Essas barras do banzo inferior, as duas primeiras junto ao apoio, são as barras mais reforçadas. Então eu utilizando o mesmo perfil delas, adotamos duas cantoneiras internas de reforço. E assim foi feito para algumas barras. Então esse aqui é o material que foi mandado para ela, referente ao arco com largura de influência de 6,5 metros. Também tinha um outro arco, que a largura de influência era 5 metros. E a mesma coisa eu fiz para esse arco. Eu fiz o mapeamento das cargas extremas do arquivo de envoltórias. Em cima deste mapeamento eu também fiz um comparativo com as cargas atuantes. E essas cargas atuantes, confrontando com as cargas admissíveis, eu também fiz algumas sugestões de reforços estruturais, do mesmo procedimento do arco de 6,5 metros. Então aqui o resumo dos reforços estruturais. Praticamente nesse arco de 5 metros eu sugeri só o reforço das duas primeiras diagonais, de acordo com o que eu tinha definido na opção 3 do arco de 6,5 metros. A opção 3 era o que? Era o banzo, era as diagonais com uma cantoneira de reforço. Bem, isso aqui então, arcos de 5 metros e 6,5 metros, foi definido para elas o que eu sugeri de reforço estrutural. A situação que elas tinham de chumbadores, que elas definiram para o cliente, eram então 4 chumbadores de diâmetro de 1,4 polegada, aço CA25, e o concreto, segundo elas, o que foi utilizado tinha 30 megapascal de FCK. Bem, aí eu comecei a trabalhar então no arco de 6,5 metros. O que eu fiz referente ao arco de 6,5 metros? Primeiramente eu fiz a verificação desta chumbação. Lá do arquivo de envoltórias eu extraí um resumo das reações. Então eu tinha uma carga de arrancamento de 15.810 kg força, uma carga de compressão de 9,48 toneladas e um cortante na rótula de 6,88 toneladas. Elas tinham definidos lá os chumbadores, então como eu falei antes, de 1,1 de polegada, espaçados a 27 centímetros um do outro.
Essa rótula era composta de um pino, e este pino ficava a 12 centímetros a partir do topo do concreto. Então o que eu fiz? Eu fiz a verificação dessa rótula. Primeiramente eu vi qual é o esforço que está dando de tração no chumbador mais tracionado, e qual é o esforço cortante. Em função disto, eu fiz a verificação então do que eu precisaria de área de núcleo para essa combinação nos chumbadores. Bem, feito a verificação disto, eu verifiquei qual é o embutimento mínimo que eu precisava para esse conjunto de cargas que estava redundando, que estava resultando no esforço de tração no chumbador e no esforço cortante. Bem, fiz essa verificação. Depois eu verifiquei ainda nesse aparelho de apoio qual eram as chapas que iam receber os pinos que vão montar essa rótula. Então eu tinha as cargas verticais e tinha as cargas horizontais. Eu fiz uma resultante disto e verifiquei em função do esmagamento, da tensão de esmagamento da chapa, qual era a espessura mínima dessa chapa aqui. Com isto eu verifiquei o dimensionamento que elas tinham definido no projeto. Também fiz a definição das dimensões da chapa base desse aparelho, em função, primeiro, da tensão atuante entre o concreto e esse aparelho de apoio, e depois em função do funcionamento do chumbador em relação à extremidade da chapa base e a solda entre a chapa vertical e esse chumbador. Feito isso, eu peguei o maior dos momentos por centímetro e fiz a definição de qual a espessura mínima dessa chapa. Ok? Então isso aqui tudo é referente ao arco de 6,5 metros de largura de influência. Obviamente que esse aparelho de apoio todo não vai adiantar nada fazer verificação de chapas, pinos e chumbadores se a solda que estiver ligando essas chapas verticais na chapa base não existir. Então, verificação da solda. Feita a verificação da solda, comparei a tensão atuante pela tensão admissível, segundo o critério da NB 14. Eu fiz a verificação da rótula superior. Na verdade aqui eu não fiz a verificação, eu sugeri. Então eu sugeri um aparelho rotulado com pino, uma rótula perfeita, aonde eu estou dimensionando o diâmetro do pino e estou dimensionando as espessuras das chapas. E claro, obviamente, verificando a área líquida na posição desse alinhamento. Então isso aqui tudo referente ainda ao primeiro arco com largura de influência de 6,5 metros. Depois eu fiz a verificação dos cordões de soldas, ou seja, as ligações entre as diagonais, montantes e os banzos. Para isso foi feito a verificação na barra mais solicitada, na diagonal, aonde em função da NB14, que eu trabalhei com tensões admissíveis, eu defini qual é o comprimento total mínimo para unir diagonais e montantes ao banzo. Bem, e nesse graneleiro elas tinham, obviamente, uma passarela longitudinal nessa edificação. E essa passarela ela era composta por perfis transversais, e no sentido longitudinal tinha as fitas transportadoras e os passadiços. O fornecedor da passarela forneceu para elas as cargas, e em função das cargas eu fiz a verificação das solicitações. Então foi feito o dimensionamento com o perfil do tipo I, com tensão de escoamento 2.500 kgfs, e também foi feito o dimensionamento do pendural. O que é pendural? Pendural é essas peças que vão
amarrar o berço, vamos chamar de berço da passarela, a estrutura principal treliçada. Então foi definida também qual é o parafuso que vai unir essa barra horizontal ao arco e qual é a cantoneira, ok? Estou trabalhando aqui com tensões admissíveis. Bem, feitas essas verificações desses dois arcos, eu me detive a fazer o estudo do oitão. E quando eu falo estudo do oitão, eu estou me referindo ao estudo de cargas de vento longitudinal. Então, elas tinham definido que pilares a cada mais ou menos 6 metros, e os pilares, ficou definido que eles seriam apoiados sobre pilares de concreto e nos arcos da estrutura metálica. O modelo estrutural que eu considerei nesse oitão foi pilares treliçados com 1 metro de largura e terças a cada 1,5 metro para fechamento dos oitões. As cargas que eu tenho adotadas no topo dos pilares são as reações dos pilares na parte superior. Então eu fiz o estudo, primeiro eu linearizei a carga no oitão sobre cada linha desses pilares. Em função disso eu vi qual é o momento fletor que daria nessa peça se fosse uma peça biapoiada. E em função do momento fletor e do braço de alavanca eu descobri quais são as cargas de compressão e tração nos bandos. Aquela fórmula clássica de momento igual força vezes distância, certo? Então está valendo ainda aquela fórmula bem clássica. Com isso eu defini então quais são as cargas, e com as cargas eu dimensionei os bandos. Mas antes de mencionar os bandos, eu defini quais eram os pontos que eu iria considerar travados nessas treliças verticais, que vamos chamar assim de pilar, seriam vigas na verdade. Então botei contravento a cada 3 terças e depois a cada 2. Então, em função desses comprimentos de flambagens, né, eu defini quais são os perfis. Bem, eu tentei aproveitar para esses perfis de bandos os dimensionamentos dos arcos dos eixos 1 e 2 e dos eixos opostos dos oitões, porque eu já sabia de antemão que os dimensionamentos dos bandos inferiores seriam diferenciados dos bandos inferiores dos arcos internos, porque esse arco é o arco que vai dar sustentação juntamente com o seu outro par de todo o vento no oitão. Então eu tentei aproveitar todo aquele perfil que era usado nos bandos dos arcos dos módulos extremos. Com isso, eu fui obrigado a um determinado trecho dos bandos fazer um reforço estrutural. E esse reforço estrutural se dava conforme eu tinha lá na primeira folha, na folha número 1, onde eu tinha uma cantoneira interna, ok? Opção. Então tudo eu estava me referindo à folha número 1. Bem, então os pilares, uma vez definidos, e definido também quais eram as cargas nos topos desses pilares, eu parti para a parte dos folha 9, minha folha 10, deixa eu ver qual é a folha 10 que eu tenho. Tá. A folha 10 então está aqui o resumo dos dimensionamentos dos pilares. Pilar P1 é o mais alto, e pilar P2 é o pilar mais baixo. Estou sugerindo também como é que fariam o travamento do bando inferior quando da carga de pressão interna atuando juntamente com a pressão externa de dentro para fora. Então eu fiz essa sugestão de usar a mão francesa para o travamento dos bandos nas posições dos contraventamentos,
certo? A princípio só para o contraventamento. Depois que eu terminei essa fase, eu fui para o dimensionamento da estrutura de contenção do vento longitudinal. E quando eu fiz esse estudo, eu já defini quais eram os detalhes de fixações dos pilares nos arcos do banzo inferior e como funcionaria as peças longitudinais entre os arcos extremos. Observem que para isto eu rodei em algum aplicativo, no caso foi o Metratics 3D, eu modelei o conjunto de banzos inferiores dos arcos dos eixos extremos. Estou aplicando nessas posições de ligações entre pilares e banzos as reações que eu encontrei lá na modelagem do oitão. Bem, fiz esse carregamento, mandei rodar e o programa me deu essas solicitações quando do vento de dentro para fora. Quando da pressão interna e pressão externa atuando, esses valores se invertem. Então eu tomei nota dos valores extremos. Observem que eu estou considerando em alguns pontos aqui o somatório de cargas, o somatório de solicitações. O que são isso? Bem, quando eu faço esse modelo estrutural, essas cargas vão gerar algumas solicitações de tração e compressão neste conjunto, dependendo da posição diferenciada. Só que, além dessas solicitações devido ao vento longitudinal, eu tenho ainda as cargas verticais nos arcos que vão gerar solicitações. Então eu estou somando as solicitações, no caso desta barra, a solicitação referente à compressão de carga no plano do treliçado e mais a carga que está surgindo devido a esse sistema de carga de travamento de carga horizontal. Então eu tive novas cargas para dimensionar esses banzos. Aí foi feito o dimensionamento desses banzos para os arcos extremos de maneira diferenciada. Com isso, então, eu defini quais eram os novos dimensionamentos dos banzos inferiores dos arcos que compõem o módulo dos extremos. Então eu substituí os banzos inferiores que elas tinham como perfil por dois perfis de 128 por 50 por 4,75 e travejados entre eles. Então os banzos inferiores dos arcos extremos, só os banzos inferiores, mudaram para esse dimensionamento. Em função das solicitações que foi encontrada nos contraventamentos e nas peças de travamento, foi feito o dimensionamento então das peças que eu estou chamando de A, que são as vigas de travamento, são peças submetidas à compressão, e dos contraventamentos, que estou definindo então alguns trechos com 2 barras de 1 polegada e outros com 1 barra de 1 polegada. Obviamente eu dei também a opção para ela de fazer essas barras que são compostas por 2 perfis redondos, alterar para uma cantoneira com rosca na extremidade. Então isso aqui tudo faz parte do processo de consultoria ao cálculo das nossas colegas. Bem, aqui notem que como as solicitações mudaram nesses arcos extremos, nós também temos que alterar o que? Temos que alterar ou temos que verificar ou definir as novas condições de vínculos desses arcos com o concreto. Para isso, eu peguei
as solicitações que surgiram agora, então, devido à carga vertical, mais a solicitação que surgiu devido ao vento noitão, e fiz um somatório para termos quais são as reações que eu devo considerar para esse novo dimensionamento. E nisto me surgiu o seguinte resumo: arcos extremos. Eu tenho agora uma carga de 34,8 toneladas de arrancamento, compressão 19 e 17,41 de cortante. Bem, mesmo processo aqui eu fiz, porém o dimensionamento foi dimensionamento totalmente novo. Observem que na versão anterior nós tínhamos esta chumbação como sendo 4 chumbadores de 1 1/4. E para esse dimensionamento cheguei à conclusão que seriam necessários 6 chumbadores, ou 3 de cada lado, de 1 polegada e 3/8. Então assim também foi feito. Primeiro se descobriu qual é a carga de tração em um chumbador, qual é o esforço cortante em um chumbador, e em função disso se definiu a área de núcleo do chumbador, primeiramente solicitada a tração, e depois se verificou com a equação de interatividade entre esforço cortante atuante pela tensão de cisalhamento atuante, pela tensão de cisalhamento admissível nesse chumbador ao quadrado, mais tensão normal atuante no chumbador, que se dá devido ao esforço de tração, dividido pela tensão normal admissível, e se verificou que dava perto de 1,0. Então eu resolvi adotar essas barras com 1/3 de polegada. Se definiu em função disso um embutimento, levando em consideração que o concreto era 30 MPa, embutimento de 1,24 m. Verificando as cargas verticais, eu fiz uma conta para ver qual é a resultante dessas duas cargas, e a resultante deu algo em torno de 23,33 toneladas por conjunto de chapa. Em função disso, se definiu então qual era o pino necessário, né, para unir essas duas chapas. Então, entre essas duas chapas, nós tínhamos o banzo, ok? Se definiu também, então, quais eram as chapas que iam compor as partes verticais, se definiu qual é o parafuso. Em função desse carregamento, se definiu qual era a espessura mínima da chapa, em função da tensão atuante entre concreto e chapa base do aparelho de apoio e da carga de puncionamento do chumbador em relação à chapa base. Feito isso, se definiu então a chapa base e depois fez a verificação da solda. Próximo passo: dimensionar a rótula superior desses arcos extremos. Então a opção que nós tínhamos era o banzo inferior sendo perfil duplo. Se pegou lá das envoltórias quais eram as cargas que estavam atuando no pino central, as cargas verticais e horizontais, e fizemos o cálculo da resultante. Com essa resultante se definiu qual é a área de núcleo necessária, e com isso se chegou no dimensionamento de 1 1/4. Um pino de 1 1/4, e as chapas que compõem este nó, essa rótula, seria chapas de 3/4 de polegada. Como é que chegou essa chapa? Através da tensão admissível de esmagamento. E essa tensão varia conforme o tipo de parafuso e conforme a tensão de escoamento do aço. Depois, o que foi feito? Foi feito o dimensionamento das terças de oitões. Bem, primeiramente eu fiz o modelo mais simplificado, que era uma peça biapoiada, com 6 metros de vão, largura de influência de 1,5 m, e eu cheguei à conclusão que daria, em função
em função da resistência, daria um perfil muito alto. A segunda opção que eu rodei, e que foi a opção mais barata, foi usando mãos francesas em todas as terças. Notem que antes eu tinha mão francesa gerada na terça como elemento de travamento do banzo interno dos pilares de oitões. Agora eu já estou transformando todas as terças com mãos francesas. Então com isso foi feito, eu rodei essa terça como um pórtico, eu peguei os momentos atuantes, momento negativo sobre o apoio da mão francesa, momento positivo, e dimensionei também a mão francesa em função da carga de compressão e dos comprimentos de flambagem delas. Então com isso eu dimensionei as terças de oitões. Bem, a última parte desse trabalho foi a verificação das terças que o engenheiro calculista tinha passado para elas, e já tinha inclusive comprado este material, e o engenheiro calculista considerou para o dimensionamento dele uma pressão dinâmica muito abaixo do que elas encontraram. Então o que eu fiz para a descarga de consciência? Eu peguei aquele perfil que ele usou para a carga que ele considerou, e obviamente como minhas clientes eram as duas engenheiras, eu verifiquei aquele perfil que foi adotado por ele com a pressão dinâmica, os coeficientes de pressões externos e internos, conforme elas haviam definidos na memória de cálculo. Haja visto que a responsabilidade técnica sobre as obras seriam delas, então tem que verificar se o perfil que ele está sugerindo daria segurança. E eu fiz a verificação, fiz as combinações de cargas de peso próprio mais sobrecarga, peso próprio mais vento mais pressão interna, e vi que para o modelo que ele estava adotando, esse perfil não verificava. Ou seja, não verificava primeiro quanto a resistência, quanto a flecha até estava verificando, mas quanto a resistência não. Haja visto que o momento máximo atuante para a combinação de peso próprio mais vento mais pressão interna, para a pressão interna que as colegas consideraram e para o perfil que ele dimensionou. Isso aí geralmente não é muito comum, tá, pessoal? Um profissional fazer uma parte e de repente um outro profissional se atravessar no meio com outras considerações. Não é nada comum. Então eu verifiquei o perfil e cheguei à conclusão que não dava segurança. Bom, o que eu sugeri para elas? Que elas conversassem com eles e fizessem todas as terças no sistema aporticado. Haja visto que nem considerando essa terça como uma viga contínua de 2 vãos daria segurança. Então esse foi um trabalho que eu fiz e que eu presto para meus ex-alunos, ou seja, para aquelas pessoas que fizeram o curso comigo e que de certa maneira podem precisar de algum apoio, algum suporte, principalmente nas primeiras obras, para ter mais segurança de como desenvolver o trabalho de dimensionamento. Por isso, se você é engenheiro civil, engenheiro mecânico e pretende trabalhar na área, a minha sugestão é que vocês façam cursos de qualificações em cálculos estruturais. Tá? Eu sugiro, obviamente, o meu curso, porque eu conheço o conteúdo do meu curso e sei das necessidades de conteúdos do mercado para absorver novos profissionais. Tá ok? Então estou aberto para meus ex-alunos que precisarem dessa consultoria, né? Vamos conversar, vamos mostrar um trabalho e vamos fazer um serviço com segurança.